Passamos a apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. Esta história transcorre na Rússia, século XIX, ao tempo do czar Alexandre II, cujo governo foi marcado por grandes e difíceis reformas administrativas. É noite. Fazia meia hora que o violento temporal desabara sobre aquela região montanhosa quando, repentinamente, alguém bate à porta de uma humilde casinha. Seu morador acorda e... Quem poderá ser com tempo desses? Um tanto assustado, ele levanta-se e... Desculpe-me incomodá-lo, mas preciso de abrigo. Era um homem ainda novo, pele morena, cabelos pretos curtos e encaracolados, os olhos límpidos, também escuros, fisionomia atraente, estava encharcado. Entre. Agradecido, o recém-chegado sorriu. Obrigado, bom homem. Ele entrou e examinou o ambiente em redor. O hospedeiro sentiu imediata simpatia por ele, um pouco constrangido por ver que o hóspede, apesar de encharcado, estava bem vestido, o que denotava pessoa de posição, desculpou-se. Não tenho leito para lhe ofertar, mas pode acomodar-se em qualquer lugar que quiser. Tenho um pouco de palha limpa com que poderá improvisar uma cama. Também não posso oferecer-lhe comida, pois nada tenho. Tudo o que posso lhe conceder é um abrigo. Satisfeito por poder retribuir o favor, o desconhecido tirou o casaco molhado e o colocou sobre um banco tosco, e, tranquilizando o hospedeiro, disse: Não se preocupe, bom homem. Durmo em qualquer canto. Considero-me feliz por estar protegido da intempérie. Quanto à comida, também se dá um jeito. Com alegria, ele retirou um odre do saco de couro que trazia tiracolo. Ainda tenho um pouco de pão, um pedaço de queijo e uma garrafa de vinho. Com os olhos brilhantes, mal acreditando no que estava vendo, o hospedeiro afirmou: Começo a acreditar que foi a senhora de Kazan quem o mandou aqui. Antes eu nada tinha para matar a fome e agora... Veja só, temos até vinho. Isso mesmo. Uma mão lava a outra. Proporcionaste-me abrigo, dou-lhe o que comer. De quebra, fazemos companhia um ao outro, nesta noite infernal. Com outro ânimo, o dono da casa pegou 2 canecas no armário e assim, sentados em torno da pequena e rústica mesa, dividiram o pão, o queijo e o vinho. O morador comeu e bebeu com satisfação. O hóspede lembrou: Ainda não sei o seu nome. Eu sou Olavo Barenkov, de São Petersburgo. E eu sou Anton Vassiliev. Então, Anton, continuemos a comer e a beber. A nossa saúde. A tempestade cessou, mas os 2 companheiros nem se aperceberam. Dentro de pouco tempo trocavam confidências. Era como se fossem conhecidos de longa data. Olavo ficou sabendo que Anton vivia sozinho há 10 anos, como ele mesmo contou, com voz empastada, já sob o efeito da bebida. Meu amigo, não imagina o quanto tenho sofrido aqui nesta solidão. Morava com minha família, a esposa e 2 filhinhas. Feliz e despreocupado. A vida não era fácil, mas nada nos faltava. Sempre fui trabalhador e nunca tive medo de enfrentar o serviço. A terra nos dava o que comer e o excedente era vendido ou trocado na aldeia por outros gêneros necessários. As crianças cresciam felizes e sadias
correndo pelos campos e pelos montes. E o que aconteceu? A mulher me abandonou. Ela estava sempre reclamando, colocando defeito em tudo, desgostosa. Dizia que aquilo não era vida e que desejava ir para a cidade onde não faltariam alegrias e prazeres. Alegava que as meninas não poderiam crescer como animais sem ver ninguém e sem ter contato com outras pessoas. Certo dia ela arrumou as coisas. Estava resolvida. Cheguei do campo e minha esposa só estava me esperando para se despedir. Percebendo que não havia mais jeito, que sua decisão era definitiva, ponderei, dizendo que iria também e que ela esperasse apenas eu arrumar os meus pertences e partiríamos juntos. Mas ela não concordou. Alegou que eu ficaria melhor aqui, cuidando do nosso sítio, e que quando estivessem instaladas, mandaria o endereço para que eu pudesse visitá-las. E assim as 3 desapareceram por detrás das montanhas. E daí? Nunca mais as vi. Jamais recebi notícias e ninguém sabe o rumo que tomaram. E eu fiquei sozinho neste ermo. Notando algumas lágrimas nos olhos do hospedeiro, Olavo encheu a caneca que se esvaziara. Bebe, Anton Vassiliev, e esquece a ingrata que o abandonou. Muitas vezes é preferível a solidão a uma má companhia. Eu também tenho sofrido por uma mulher a quem tudo ofereci e que me traiu miseravelmente. Conta-me. Nada posso fazer para lhe ajudar, mas desabafar faz bem. Tem razão. A minha história, porém, não é diferente de tantas outras. Conheci uma jovem, bela como os lírios dos campos, doce e meiga como o orvalho da manhã. Demonstrei o meu amor e ela o aceitou, feliz, afirmando também me amar. Nas vésperas do nosso enlace, fugiu com outro, a infame, deixando-me um bilhete em que confessava não poder casar-se comigo, uma vez que amava a outro. Desde esse dia, também estou sozinho. Não mais me aproximei de mulher alguma, temendo novo sofrimento. Assim, passei a me dedicar unicamente aos negócios, razão por que me encontro aqui hoje. Fui inspecionar uma propriedade rural que tenho nesta região, e quando regressava, o temporal desabou. Meu cavalo assustou-se com os trovões e, ao cair, quebrou uma perna. Por isso não pude prosseguir viagem. Infelizmente, tive que sacrificá-lo. Estava perdido por essas montanhas, preocupado em me abrigar da tempestade, quando vi ao longe uma pequena luz. Caminhei com dificuldade até ela e assim cheguei até esta casa, onde em tão boa hora me acolheste. Permaneceram pensativos por alguns instantes, cada qual remoendo seus próprios infortúnios, quando Anton considerou. A madrugada não tarda. A tempestade cessou e é hora de nos recolhermos. Tem razão. Tive um dia difícil, viajei muito e estou exausto. O que mais desejo é me deitar e dormir muito. Vamos dar um jeito nisso. Anton ajeitou as palhas, improvisando um leito. Desculpe não poder lhe oferecer uma cama decente. Está ótimo, amigo. Olavo deitou-se, Anton apagou a vela e fez o mesmo. Dentro de minutos, ambos dormiam profundamente. O dia amanheceu limpo e claro. Um sol festivo aquecia todas as coisas, espalhando um cheiro de terra molhada. A vegetação, lavada de chuva, brilhava à claridade do dia e o ar da montanha apresentava-se puro e agradável.
Fazia frio, mas as brumas haviam desaparecido com os primeiros raios do sol que se levantara, dominando a terra. Ao acordar, Olavo estranhou o local onde se encontrava. Logo, porém, lembrou-se da noite anterior. Relanceou o olhar pelo recinto, que não pudera ver perfeitamente na escuridão, quebrada apenas pela luz de uma vela. O cômodo era limpo, conquanto singelo. Havia um armário que fazia as vezes de guarda-louças, uma pequena e rústica mesa que ele tão bem conhecia, 2 cadeiras, um banco e um fogão de lenha. No único quarto existente vislumbrou, através da porta aberta, um leito encostado à parede e um baú de madeira. Esse era todo o mobiliário da habitação. Nesse momento, Anton adentrou a casa e, vendo que o hóspede já havia acordado, convidou-o. Vem comer alguma coisa? Presumo que esteja com fome. Olavo levantou-se e viu que Anton depositara sobre a mesa algumas frutas, pão, mel e um recipiente contendo leite de cabra. Surpreso, perguntou. Onde arrumou tudo isso? Na aldeia. Acordei bem cedo e fui até o vilarejo buscar alimentos. Sentaram-se e comeram com prazer. Depois... Venha comigo. E foram passear pelos arredores. Anton mostrou-lhe suas terras, as poucas plantações que ainda existiam e que cultivava sozinho, a criação, o cavalo, a cabra que lhe fornecia o leite. Voltando a casa, o hóspede despediu-se. Tinha pressa de retornar a São Petersburgo, onde afazeres urgentes o aguardavam. Antes de partir, Olavo, que já se afeiçoara ao gentil camponês, sugeriu. Vem comigo, Anton. Despertou-me profunda simpatia e pesa-me deixá-lo sozinho nestes ermos. Abandone tudo e acompanhe-me. Dar-lhe-ei trabalho e moradia. De quebra, terá companhia, pois moro com minha mãe. Não posso fazer o que me pede, Olavo. Não agora. Quem sabe algum dia. Também senti despertar em mim imediata simpatia por você e gostaria de continuar ao seu lado. Então, o que o impede de acompanhar-me? Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone. Não é fácil tomar uma decisão que vai mudar toda a minha vida. Não posso abandonar minhas terras, a criação. Além disso, se porventura minha esposa e minhas filhinhas resolverem voltar, não saberão onde me encontrar. Ainda não perdeu as esperanças, não é? Compreendo. Mas prometa-me que vai pensar no assunto. Sim, prometo. Muito bem. Neste cartão está o meu endereço. Se precisar de ajuda, conte comigo. Estarei à sua disposição. Resolva os seus problemas e, se quiser realmente mudar de vida, procure-me. Minha casa estará sempre aberta para o receber. Abraçaram-se ternamente e Olavo partiu. Levava o cavalo de Anton, que deixaria na aldeia para que ele o apanhasse lá. Após a partida do novo amigo, aliás o único que possuía, Anton sentiu a solidão pesar com mais força. Arrependeu-se de não ter acompanhado Olavo, mas agora era tarde. Sentado num banco de fronte à choupana, fitava a paisagem que se descortinava ao longe. Lembrou-se da esposa e das filhinhas. Onde estarão? 10 anos se passaram desde que partiram. Desde então, minha vida se resume nas tarefas domésticas e no trato com a terra. E já não tenho a mesma disposição para o trabalho. A tristeza e a melancolia lhe afloraram aos olhos e ele entregou-se à rememoração de tudo que havia passado nesses 10 anos de solidão. Foram horas de lembranças. Depois, reagindo ao desânimo que ameaçava dominá-lo e à estagnação costumeira, falou alto e firme, como se alguém o estivesse ouvindo. Não continuarei nesta vida. Venderei minhas terras e irei procurar Olavo Barenkov em São Petersburgo. Quero viver como todo mundo, quero encontrar meus entes queridos e Nossa Senhora de Kazan irá me ajudar. Sua voz, repetida pelo eco e levada pelo vento, soou pelas montanhas até perder-se no espaço.
Chegando à aldeia, Olavo encontrou uma estalagem onde deixou o cavalo para ser devolvido ao dono, adquirindo ao mesmo tempo outro para prosseguir viagem. No dia seguinte, ei-lo que chega à grande cidade. São Petersburgo tinha vida intensa e muitos problemas sociais. A Guerra da Crimeia, que a Rússia sustentou contra a Turquia, a França, a Inglaterra e o Piemonte, de 1854 a 1856, terminara, e o país gozava de uma paz relativa. Mas a miséria do povo era grande e havia uma enorme quantidade de doentes e inválidos como consequência do conflito armado. O czar Nicolau I morreu em 1855, ficando o trono para seu filho Alexandre II, que teria de enfrentar grandes desafios. Olavo Barenkov tinha participado da guerra, mas por pouco tempo, para alívio de sua mãe Magda Barenkov. Mandado para o fronte logo depois que a Rússia perdeu a Batalha de Sebastopol, e ele retornou são e salvo. Agora, aos poucos, a vida ia voltando à normalidade. Com um suspiro de alívio, Olavo Barenkov percorreu o trecho até sua casa, localizada em ponto afastado da capital, já nos limites da cidade. Não pôde impedir de pensar, vendo as hordas de miseráveis e famintos nas ruas, que a libertação dos mujiques, que quer dizer camponeses, e que até 1860 eram considerados escravos na Rússia, defendida por Alexandre II, traria muitos problemas para o país. O ano de 1857 iniciara-se sob acirradas discussões que, certamente, se prolongariam por muito tempo. Não havia interesse da aristocracia russa, especialmente da pequena nobreza, em emancipar os camponeses. Ao ver a mansão que surgira imponente, ele esboçou um sorriso satisfeito, esporeando o animal para chegar mais depressa. Heia! Heia! Ao chegar, Olavo desmontou e entregou o cavalo a um servo que desapareceu com o animal. Antes de entrar, ele contemplou a propriedade com orgulho. Era uma bela casa de aspecto senhoril, toda pintada de branco, com trepadeiras floridas no gradil, que lhe davam um ar alegre e descontraído. Em seguida, entrou e foi saudado por Valfrido, um criado de confiança. Seja bem-vindo, Barini. A Barínia estava apreensiva com sua demora. É importante informar a nossos ouvintes que Barini, na linguagem russa da época, quer dizer senhor. Barínia, senhora. Infelizmente tive alguns contratempos que me atrasaram. Algo sério, senhor? Não, Valfrido, nada grave. A senhora, minha mãe, onde está? Em seus aposentos. Quer que avise de sua chegada? Não, primeiro desejo tomar um banho, pois estou todo empoeirado e sujo. Depois, então, irei vê-la. Mandarei preparar o seu banho agora mesmo. Ótimo. Olavo dirigiu-se a seus aposentos, que se compunham de 3 peças. Um quarto espaçoso, sem atavios e com características acentuadamente masculinas, contendo um amplo leito de mogno com dossel. Uma pequena mesa de cabeceira que fazia as vezes de criado mudo. No canto, próximo à grande janela, uma mesa com um candelabro de prata, um samovar do mesmo metal e alguns livros dispersos. Ao lado, uma confortável poltrona em veludo verde musgo. Um grande malheiro e 2 cadeiras completavam a mobília. O outro cômodo era um quarto de vestir, onde se encontravam os armários de roupas e calçados. O terceiro, uma sala de banho privativa, luxo nada comum na época, toda revestida de mármore, inclusive a ampla banheira. Uma hora depois, após refrescar-se, Olavo vestiu-se com esmero, ao rigor da moda francesa, como era hábito na aristocracia russa. Mirou-se no espelho com um ar crítico, terminando de ajeitar os bastos cabelos negros, e sorriu. Sua mãe nada teria que reparar. Estava impecável. Deixando seus aposentos, caminhou pelo corredor, parando de frente a uma bela porta de madeira lavrada. Entre. Mamãe. Filho. Ao entrar, foi imediatamente envolvido pelo odor de jasmins que dominava todo o recinto, vindo do terraço, cujas portas estavam abertas de par em par.
Era sempre com prazer que ia aos aposentos de sua mãe. Aproximou-se da poltrona onde a senhora se entretinha bordando uma tapeçaria. A dama abandonou a agulha e sorriu ternamente, fitando o filho com amor. Meu filho querido, estava apreensiva com sua demora. O que houve? Nada importante, minha mãe. Perdoa-me se causei desassossego ao seu coração. Já passou. Está ao meu lado agora e isso é o que importa. Me dá um abraço. Como a senhora está? Sabe como é na minha idade. Devo sentir-me satisfeita por estar viva. Que tolice, minha mãe. Sua saúde é muito boa e a senhora não é tão velha assim. Completarei em breve 58 anos e o reumatismo não tem me dado tréguas. Ora, mamãe, a senhora ainda é muito bela e forte. Vai viver muito tempo. Nos bailes e festas, todos dizem que parecemos irmãos. Lisonjeiro. A verdade é que sou muito mais velha do que você. Quando engravidei, já tinha perdido as esperanças de ser mãe. O rapaz, interessado, sentou-se num tamborete aos pés da poltrona e ficou a ouvi-la, segurando-lhe a mão. Gostava quando ela recordava o passado. Com os olhos perdidos na distância, ela lembrou. Seu pai sempre foi louco por crianças e ambos acalentávamos o desejo de ter filhos, muitos filhos. Após o casamento, aguardamos com ansiedade a vinda dos rebentos, mas em vão. Fizemos de tudo. Procuramos médicos, curandeiros, benzedeiras e toda a sorte de recursos, inutilmente. O tempo passava, os anos corriam e a decepção e o desânimo nos dominaram. Minhas amigas todas já estavam casadas e com filhos nos braços. Só a mim Deus negara a bênção da maternidade. A princípio enchi-me de revolta. Afinal, eu via entre a população mais humilde mujiques de nossas terras, que mal tinham o que comer, incultos e rudes, serem abençoados com filhos belos e risonhos, sadios e louros como os trigais da nossa Santa Rússia. E não compreendia, pois muitas dessas mulheres nem sequer desejavam ser mães, amaldiçoando a gravidez e se lamentando de terem dentro de casa mais uma boca para alimentar. Muitas até recorriam ao aborto delituoso no afã de se livrarem de crianças indesejadas. Que coisa horrível, mamãe. Era o que eu também pensava. Em virtude disso, ao vê-las tão desesperadas, resolvi que, uma vez que não poderia ser mãe, poderia ajudá-las nessa missão que reputo divina e de extrema importância para a dignidade da mulher. E assim passei a percorrer as casas dos nossos mujiques, levando o necessário em gêneros alimentícios, roupas, calçados, agasalhos e remédios para tornar suas vidas mais suportáveis. Dava banho em bebês rosados e rechonchudos, trocava-lhes as roupas sujas por outras limpas e perfumadas que levava. Brincava depois com eles, fazendo-lhes agrados, dando-lhes colos ou levando-os a passear. De tal forma me envolvi com suas vidas que deixei de me preocupar com a maternidade. Mas a senhora acabou engravidando? Realmente. E como aconteceu? Inesperadamente, como um presente dos céus enchendo a mim e a seu pai de felicidade. Você foi uma bênção divina em nossas vidas. E jamais deixei de agradecer a Nossa Senhora de Kazan por essa graça. Acabamos de apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.